Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e vou continuar com vocês o trabalho sobre o estudo de gráficos. Então, nós vamos para a última aula nossa sobre gráficos. Para os professores, a habilidade é EF 08 MA 23. E para interagir com vocês no chat hoje, presente aqui comigo está o professor Osmar. Tudo bem, professor? Tudo bem, Alessandra? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Vou acompanhar aqui o chat, as interações que vocês fazem, aqueles comentários sempre pertinentes, sempre bem educados, sempre coerentes com o que a gente espera. Coloque as suas dúvidas, os seus comentários e a gente vai ler. Se possível, coloque a cidade de onde você está falando e a escola também, para a gente dar aquele crédito para você. É isso aí, Alessandra. E assim, eles têm participado bastante, o que é muito legal aqui para a gente. Vamos continuar, então, o estudo de gráficos hoje, falando sobre os gráficos de linhas, porque já foi falado sobre o de barras, o de colunas, ontem sobre o de setores, em que o professor Jonas até ensinou a como calcular o ângulo para identificar o tamanho do setor do nosso gráfico de pizza. Acho que vocês lembram disso, né? Para poder colocar o dado correspondente àquele setor. Então, hoje nós vamos para o gráfico de linhas. O que é o gráfico de linhas? O gráfico de linhas, então, representa a evolução e as mudanças ao longo de um período, podendo, assim ser aplicado a uma grande quantidade de dados. Observem na imagem que está aí para vocês que nós temos ali pelo menos 4 linhas, correto? Essas 4 linhas de cores diferentes, elas são propositais, porque cada linha vai indicar um tipo de informação diferente, certo? E o que a gente encontra ali na ideia dessas linhas? Observem que nós temos nelas também pontos. Agora eu vou dificultar um pouquinho para a produção. Vou nada, eles são ótimos nesse sentido, amo essa ideia. Observa que eu tenho pontos. Por exemplo, aqui na azul. Então, eu tenho pelo menos uns 5, 6 pontos. Esses pontos, a gente traz aquela ideia do plano cartesiano. Lembra quando a gente fez a localização dos pontos no plano? A gente tem o eixo horizontal, a gente tem o eixo vertical, e a gente faz, então, a localização desses pontos. Cada ponto desse, nesse caso específico, ele representa a relação com um tipo de dado, certo? Ele vai representar essa ideia do tipo de dado. Só que eu poderia colocar mais pontos nessa minha linha? Sim, eu posso colocar mais pontos nessa minha linha. Por que eu posso colocar mais pontos? Porque o gráfico de linhas ele permite isso, né, Osmar? Trazer essa ideia da maior quantidade possível de informações até aqui no eixo horizontal. É verdade, Alessandra. O gráfico de linhas ele permite essa multiplicidade, vamos dizer assim, de informações, e ele é quantitativo também, além de ser qualitativo, né? É verdade. A questão de introduzir informações pode ser feita de uma forma bem rápida e interessante mesmo. Verdade. E tem aquela outra situação que é a seguinte, né, gente? Quem costuma usar mais essa ideia do gráfico de linhas? A mídia usa bastante, os jornais, principalmente setores econômicos, não é verdade? Algumas empresas, até para poder representar a evolução das suas vendas ou não, não é? Sim, é verdade, Alessandra. E além da evolução, a gente consegue ter um parâmetro para comparar, né? A comparação aí fica muito evidente, né? Exato. Observem a linha amarela. No começo, as 4 linhas elas estão ali mais ou menos próximas. A amarela, ela apresenta umas oscilações, mas ela dá aquele up que a gente chama num determinado período, mas aí ela diminui um pouco a sua relação entre os valores.
A vermelha, olha que interessante, ela vem aqui de baixo. Então, independente do que seja a relação, ele começou ali devagar, de repente ele começa a crescer e a ideia é continuar esses dados, né, ou essa evolução realmente acontecendo. É a ideia da evolução, correto? É verdade, Alessandro. A gente não tem nenhum tipo de informação, ele é um dado só para a gente observar, mas realmente, se a gente tivesse algum tipo de informação comparativa, né, de crescimento, aí, com certeza essa linha vermelha estaria representando algo muito substancial. Exatamente. Do mesmo jeito que a azul seria aquela que apresentou uma oscilação maior, mas ela também não saiu muito, né, daqueles valores. Foi além da média, né? Exato. Está dentro de uma certa média, é verdade. Verdade. E aí, olha mais um exemplo que eu vou trazer para vocês agora numa situação contextualizada. Então, a ideia da evolução de notas. Qual que é essa relação da evolução de notas? A gente vai perceber o seguinte. Espera aí, deixa eu acertar aqui. Isso, obrigada, produção. Vocês me livram nessas horas. O que acontece aqui? Observe que nós temos 3 linhas diferentes, ou seja, 3 cores diferentes. A gente tem o nosso título, que é evolução das notas, correto? Nós temos a nossa legenda, que a ideia da legenda é exatamente mostrar... Você ganhou aí. Pois é, menino, eu gostei. Pelo menos uma, né? Eu tenho que me dar bem nessa história. Por que a legenda? Porque como nós estamos trabalhando com 3 cores distintas, eu tenho que saber essas cores relacionadas a quais alunos elas são. Então, no nosso caso, o azul é o Jonas, a vermelha, que eu tenho que me sair bem de alguma forma, sou eu, e o Osmar é o verde. Observe que aqui, no nosso eixo vertical, nós temos as notas de 0 a 10. Durante qual período? De 2000 até 2003, correto, Osmar? Corretíssimo, Alessandro. E isso vai mostrando, lembra que eu falei da ideia da relação com par ordenado? Ó, em 2000, vamos lembrar daquela ideia do ponto? Se eu olhar aqui e fizer... Opa, pode até deixar assim que ficou legal. Se eu fizer a projeção 2000, olhando eu, em 2000, a minha nota foi 4, correto? Sim. A do Jonas e a do Osmar, em 2000, foi 5. Olha o que aconteceu lá em 2001, pensando na média. A nota do Jonas, que era 5, aumentou para 6. A minha, que era 4, aumentou para 7. E a do Osmar, que era 5, também aumentou para 7. Legal. Em 2002, a nota do Jonas, que estava em 6, caiu para 4. Ou seja, o Jonas não estudou direito nesse dia. Correto? A minha, ela subiu para 8. E a do Osmar ficou também, subiu para 8. Só que daí, depois eu continuei aumentando as minhas notas e, no caso, o Osmar e o Jonas, eles deram... Sabe aquela relaxadinha básica? Sabe, no final do ano que você fala, eu acho que já está tudo certo? Não, nem sempre está tudo certo, né, Osmar? Nem sempre, sim, mas o tempo lhe fez bem. O tempo me fez bem em relação às minhas notas. Então, observe que a gente pode fazer essa comparação, não sei se vocês fizeram essa leitura comigo, que eu comparei as notas dos 3 nesse contexto. A minha, a do Osmar e a do Jonas. Então, ao gráfico de linhas, além de fazer essa relação entre a localização do ponto, porque daí o que eu fiz? Localizei o ponto e eu uni esses pontos por uma linha, que vem daí a origem, né, da ideia do gráfico de linhas. De linhas. Bacana. E se eu quisesse comparar, por exemplo, em mais anos? Estou aqui 2000, 2001, 2002. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui até 2020. 2020 não, que não acabou, mas até 2019? Poderia. Era só eu relacionar a nota referente a cada ano e
traçar essa linha, que é o que foi feito aqui, unindo cada um desses pontos, não é, Osmar? É verdade. E aí, mais uma vez, aquela questão toda, que os gráficos eles conseguem transmitir informações de forma organizada, formas quantitativas e qualitativas também, né, Alessandro? Então, o gráfico de linhas, nesse caso ali, ele tem essas referências, no caso aí da nossa evolução, mas ele pode trazer uma série de informações importantíssimas e quantitativas mesmo, né? Exatamente. Então, é o que a gente vem falando nessas aulas, é a importância da leitura e da interpretação dos dados em cada tipo de gráfico. Vamos tentar fazer um exercício, uma atividade com gráfico de linhas? Então, a gente tem a seguinte atividade. Em uma escola, foi feito um gráfico para representar o número de alunos de cada sala ao longo do ano de 2019. O gráfico abaixo representa 2 salas de 8º ano. Então, a linha azul é o 8º A, conforme a nossa legenda, e a linha vermelha é o 8º ano B. Observem que ali a gente tem os 4 bimestres no eixo horizontal. 1º, 2º, 3º e 4º bimestre. No eixo vertical, o que a gente tem? O número de alunos, a quantidade de alunos. Então, o que vocês vão responder? Letra A. Ao término do ano, qual sala tinha o maior número de alunos? E na letra B, no 1º bimestre, qual sala tinha menos alunos? Eu acho que vai ficar tranquilo para eles, né, Osmar? Mas por ser o primeiro, eu acho que eu vou ser boazinha. Quanto tempo? Uns 3 minutinhos? 3 minutinhos. E aí, inclusive, já retorno com uma pergunta da Letícia para você. Tá bom? Você quer fazer? Pode ser? Pode. Ela pergunta assim, o Alessandro, pode aparecer números decimais na representação do gráfico de linhas? Pode, sim, pode, porque depende do nosso tipo de dado, né, que a gente utiliza, o que a gente pesquisou. É Letícia, né? Letícia. E aí, o que a gente vai trabalhar nesse contexto? A ideia da escala. Porque, por exemplo, nessa atividade que vocês vão fazer, no eixo, se vocês olharem o eixo vertical, a escala dele é de 5 em 5. Então, ele vai ter 0, 5, 10, 15, 20. Se for o decimal, eu estou trabalhando com dados ali que está trabalhando, por exemplo, com a metade. Eu posso colocar na minha escala 0,5, 1, 1,5, 2 e assim sucessivamente. Correto? Será que esclareceu, Osmar? Tenho certeza. Obrigado pela pergunta, Letícia. Bastante coerente. É isso aí, Letícia. Então, vamos lá, gente. 3 minutinhos para vocês.
Retornamos, Alessandra, o pessoal participando bastante, como sempre, o pessoal do oitavo ano sempre participativo e dando a sua contribuição para a nossa aula. Professora Angelita, lá da Escola Epitácio Pessoa, lá em Itaporanga, São Paulo. Professora Sandra, da Escola Estadual Benevenuto Madureira. Professora Alessa, da Escola Anchieta, lá de Pederneiras. Todos nos acompanhando, Alessandra, e participando, nos ajudando a construir essa aula de matemática. Respostas dos nossos alunos, cheiro aqui de soluções, respostas muito coerentes. A grande maioria, o Miguel, a Daniela, o Kevin, Raquel, o Enzo, o Daniel, Leonardo, Yasmin, Vitória, enfim, todos, tá? A grande maioria. Eles colocaram nessa ordem, Alessandra, a letra A, oitavo B e oitavo A na letra B. Maravilha. E aí eu já vou me defender e pedir desculpa, porque tinha gente chamando a minha atenção ali no chat que eu li as notas do Osmar errado. Gente, desculpa, é que daí aqui na posiçãozinha que eu estava, mesmo com óculos, falhou. Mas vamos lembrar que naquele gráfico o Osmar era o aluno... intermediário. Sabe o aluno C? Nota 5? 5 não, né? Mais ou menos ali. Brincadeira, não. mas desculpa pela leitura errada. Tá bom, gente? E a resposta de vocês está certíssima, tanto é que já dá para ver aqui, ó, na resposta. Então, ao término do ano, a sala que tinha o maior número de alunos era o oitavo ano B. Como que eu sei isso? Vamos olhar aqui no nosso gráfico. Oitavo ano B, vermelho. Então, o que acontece ali? No primeiro bimestre, ele estava um pouco melhor do que o oitavo ano A, foi melhorando no segundo, ó, né, em quantidade de alunos. Saíram alguns alunos ali no terceiro bimestre, mas entraram o suficiente para, no quarto bimestre, eu ter ali mais do que 20 alunos. Olha a barra. Então, eu sei que eu encerrei o quarto bimestre no oitavo ano B, com mais de 20 alunos. Já o oitavo ano A, que é a resposta do primeiro bimestre, né? Primeiro que no final do ano, a gente já sabe que o oitavo ano A, que é o azul, encerrou com menos do que 20 alunos, mas a pergunta era, no primeiro bimestre, qual sala tinha menos alunos? O oitavo A, ele tinha 20. Correto? Que o ponto está bem aqui em cima da linha correspondente ao 20. Já o oitavo B, ele está mais para cima, ou seja, ele tinha ali uma média de uns 25 alunos, correto? Correto. Então, só observando aqui as linhas, eu já consigo identificar essas respostas, não é, Osmar? É verdade. O gráfico de linhas, ele permite essa comparação rápida, né, Alessandra? É bem interessante, você consegue chegar a conclusões olhando essas linhas rapidamente, né? Exatamente, essa ideia dessa comparação. E para quem quer fazer o print da resposta, até para facilitar um pouquinho, eu vou pedir para o diretor colocar para vocês, só para vocês fazerem o print disso que eu acabei de explicar aqui. Então, oitavo B na resposta A, oitavo A na resposta B e a interpretação do nosso gráfico, correto? Você está lendo o chat? Professor Ivani pediu para segurar um pouquinho, para dar o print. Foi? Foi. Ô, professor Ivani, foi sem querer, tá? Porque ó, o computador está ali, eu não enxergo não, mesmo com óculos. Não rola, mas aqui. Ainda bem que deu certo. E aí, Osmar, você acha que eles compreenderam o porquê dessa relação com o que está no gráfico e as respostas apresentadas? Tenho essa impressão, Alessandra, que ficou muito bem orientado aí. E a visualização é bastante simples, pelo menos no meu entendimento. Acho que deu para entender. Sim, é só olhar a posição dos pontos, gente. Lembra que eu falei da ideia dos pontos? E frisei bastante a ideia do eixo aqui, do eixo, no caso, não, porque o 20... Opa, agora fui eu que fiz a bobeira. Me ajuda. Isso. Não o eixo, mas a relação aqui, quando a gente faz aquele link com a informação que está no eixo vertical, correto?
quando eu preciso olhar realmente aonde estão esses pontos. Esses pontos estão próximos de qual valor numérico? É mais próximo do 20? É mais próximo do 30? Nesse caso, então, peraí, se é mais próximo do 30, ele é maior. Se ele é mais próximo do 20, ele é menor. Certo, Osmar? Sim, Alessandra. Eu adoro quando eu pego o Osmar assim, que ele faz igual eu. Ele esquece do microfone, gente. Eu estava distraído. Vamos olhar... Estou no chat. Vamos olhar a atividade 2. Nós estamos na atividade 2 com o mesmo gráfico, né? Então, a mesma escola, o número de alunos por sala, lá em 2019. A linha azul continua sendo o 8º ano A. A linha vermelha continua sendo o 8º ano B. E agora, qual é a pergunta, né? Quais são as perguntas? Letra A. Olhando o 8º ano A, ou seja, a linha azul, qual bimestre tinha o maior número de alunos? Essa é a primeira pergunta. A B. Olhando o 8º ano B, que é a linha vermelha, qual bimestre tinha o menor número de alunos? Então, é a leitura e a interpretação do gráfico, correto, Osmar? É verdade. Aí a gente já tem que buscar as relações entre os valores que são oferecidos, né? Exatamente. Então, é a ideia do que eu acabei de falar. Olha o ponto novamente, correto? Olha lá a relação entre os pontos. Aonde que eles estão? Eles estão mais próximos de qual valor no eixo vertical? Isso vai ajudar bastante vocês. Eu acho que eu vou em mais 3 minutinhos. Mais 3, Alessandra. Vamos lá, gente? 3 minutinhos para vocês.
Alessandro, o pessoal está entendendo o gráfico de linhas, com certeza, mandando as respostas sempre muito coerentes, tá ok? Então aqui a gente tem uma série, o Arthur, a Pamela, o Lucas, Anderson, o Osmar, mandando a resposta também, a Thaís, o Guilherme, todos falando aqui, Alessandro, aqui na letra A, o 8º ano A, no 3º bimestre, tá ok? Teve o maior número de alunos. E na letra B, foi o 8º ano B, lá no terceiro bimestre, tá bom? Conosco aqui também a professora Roseli, lá da Escola Benevenuto Madureira, da Escola Alzira Lichte Santos. Obrigado. E o professor Carlos, da Escola Estadual Eduardo Vaz, lá em Embu das Artes. Obrigado. Estamos juntos. Fico feliz que vocês estão entendendo essa relação entre o gráfico, né, a representação gráfica, os pontos, como que as linhas aparecem e o que eles representam. Vocês realmente acertaram. Então, na letra A, o 8º ano A teve o maior número de alunos no 3º bimestre, como vocês estão vendo também aí na tela de vocês para poder facilitar esse processo, e aí eu venho para o gráfico. E no 8º ano B foi, né, 3º bimestre também, em que eles tiveram um menor número de alunos. Como que a gente enxerga isso no gráfico? Olhando aqui comigo, observa que a linha vermelha, ela sobe, ela desce, depois ela vai subir lá no final novamente, correto? A azul, ela se mantém constante com os 20 alunos, sobe um pouquinho e depois ela desce. Eu acho que fui eu que encostei e fiz a caquinha aqui, né? E aí, observando isso, o que a gente tem? A azul, qual é o momento ali que ela está acima da linha do 20? É no nosso 3º bimestre. Coincidentemente, a nossa linha vermelha, quando que ela está mais próxima, bem em cima do 20? Também no 3º bimestre. Então, por isso que a gente tem essa relação dos dois, onde o 8º ano A tem mais alunos no 3º bimestre, que é quando ele vai ter ali uma média de uns... Deixa eu ver. O 8º A, quando a gente fala aqui, ele vai ter uma média de uns 22, correto aqui? 22, 23 alunos. E já, olha o 8º ano B, ele está bem em cima do 20. Correto? Corretíssimo, Alessandra. Alessandra. Então, nesse caso, calhou que os dois ali, coincidência, no né? mesmo bimestre... E o gráfico permite essa interpretação, né? Exatamente. Como eu disse, essa relação entre os pontos. Que não são conflitantes, né? Não são conflitantes. Vamos tentar mais um exercício? Olha na tela de vocês. E lembrando, para quem eu sei que andaram perguntando se está no caderno, esses exercícios não estão no caderno. Correto? Correto. Então, atividade 3. Uma professora construiu um gráfico das notas de um aluno do 8º ano para representar sua evolução ao longo do ano. Então, no 1º bimestre, a nota do aluno foi 8, no 2º bimestre, 9, no 3º bimestre, 4 e no 4º bimestre, 8. Qual dos gráficos, e aí eu vou mostrar os gráficos para vocês, representa essas notas? Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui primeiro? Quais são os pontos que eu vou olhar ou fazer aquela relação, né, entre o horizontal e o vertical, para daí uni-los? Então, o que eu vou trazer para vocês como opções? Olha na tela. É o gráfico 1? É ele que está com a linha azul, né? Será que é ele que está representando o 1º bimestre 8, o 2º 9, o 3º 4 e o 4º 8? Ou será que é o gráfico 2? E agora, qual será, entre os dois gráficos, que representa melhor a evolução do aluno ao longo do ano?
E aí, Osmar, quanto tempo para eles? 4 minutinhos, 3. Ah, 3 minutinhos, né? 3 É só minutinhos. para fazer a comparação? Tem que fazer a comparação e não pode se perder ali nas notas, tudo bem? Exatamente. 3 minutinhos, gente. Retornamos com a participação dos nossos alunos, Alessandra, e dos nossos professores também. Professora Ana Maria, da Escola Estadual João Pedro, de Apiaí, nos acompanhando. Obrigado, Ana. E os nossos alunos, Alessandra, se isso aqui fosse o último número de uma cartela de bingo, não ia ter prêmio. Tá? Emanuel, a Juliana, a Bárbara, Anthony, Hugo, Vitor, Hugo, João, e por aí vai. Tá? Todos responderam o primeiro gráfico, o gráfico 1. Parabéns, gente, porque realmente é o gráfico 1. Só que vamos entender por que é o gráfico 1. Então, o que eu vou olhar? No eixo horizontal, eu tenho os 4 bimestres, correto? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que eu vou fazer? E o Jonas, olha, é que o Jonas preparou a aula, gente, então, desculpa aí, eu adoro trocar o nome do Osmar, que é uma coisa de louco. Então, o Osmar vai me ajudar. Qual que é a nota do primeiro bimestre, Osmar? Nota 8, Alessandra. Ele já começa a rir, porque ele sabe que isso daí é comum. Então, o que eu vou fazer? Primeiro bimestre, teria que subir o ponto e fazer o cruzamento com o 8. E eu gosto de fazer essas coisas. Só que nos 2 gráficos isso acontece, correto? Se vocês olharem depois lá no vermelho, o primeiro também está 8. O segundo bimestre, Osmar, tem que estar quanto? Nota 9. Pois é, que também vai acontecer nos 2 gráficos, né? Ó, segundo bimestre, está lá entre o 8 e o
10. Então, ou seja, também 9. Ok. Então, ainda não é isso que está diferenciando aqui para a gente. Sim. Terceiro bimestre. Caiu, né? Notinha 4. Notinha 4 e nos 2 gráficos, tá lá notinha 4 no terceiro bimestre. Aonde que vai ser a diferença para a gente ter certeza que é o gráfico 1? No quarto bimestre, qual é a nota, Osmar? Nota 8, Alessandra. E já lá no gráfico 2, se a gente olhar aqui, ops, não sei se fui eu, mas ó, no gráfico 1, o último ponto ele está certinho aqui no 8, correto? Já no gráfico 2, olha lá onde é que aparece o ponto, no 10. Então, é o quarto bimestre que definiu qual é o gráfico correto, que é o gráfico 1. Perfeito. Certo? Certíssimo. Gente, agora nós vamos para mais um exercício que vai ser uma coisa muito rápida, tá bom? Por conta do nosso tempo. É ainda a ideia do gráfico com a nota do aluno, tudo bem? O gráfico correto, que era o nosso gráfico 1, nota 8, 9, 4 e 8. Primeira pergunta, em qual bimestre esse aluno teve a menor nota? E a B, em qual bimestre ele teve, em qual bimestre ele obteve a maior evolução da nota? Eu acho que agora 1 minutinho dá, né? 1 minutinho, pessoal. Vamos lá, gente? Encerrando a participação na aula dos nossos alunos, Alessandra. Na letra A, a grande maioria colocou lá o terceiro bimestre. E na letra B, o quarto bimestre. Para vocês, então, fazerem o print, olha a resposta na tela de vocês. Realmente, a melhor nota dele, ou a menor nota dele foi no terceiro bimestre, que foi 4, e a maior, né, a ideia da evolução foi no quarto bimestre, que ele estava lá no 4, no terceiro, e subiu 4 pontos na sua nota. Gente, eu já vou me despedir. Muito obrigada pela aula de hoje, pela companhia de vocês, as interações. Obrigada mesmo. Eu já digo, até a próxima. Osmar, valeu. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Alessandra. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.